sempre desconfiei que havia uma certa esquizofrenia no ar, no mundo em que a gente vive. Eu seria mais específico, não necessariamente uma esquizofrenia no sentido de uma alma dissociada, mas de uma certa bipolaridade. Antes de eu chegar na filosofia, digamos assim, de forma sistemática, numa graduação e depois mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu passei pela psicanálise 10 anos, né, entre a medicina e a filosofia. Então, eu já cheguei na filosofia com um olhar, digamos assim, freudiano, um olhar psicanalítico ou psicológico sobre o ser humano em geral. E eu me lembro claramente de estudando na graduação, Nietzsche foi o primeiro filósofo que eu estudei sistematicamente ainda na graduação, e de eu fazer comparações e anotações entre ele e Freud, sendo os dois trágicos. Mas a minha intuição de que o mundo tem uma certa desordem, ou que combatemos constantemente essa desordem e que tentamos constantemente atingir uma forma mínima de racionalidade, que o Nelson Rodrigues, que é um autor que também eu cito no livro, porque me formou já no período contemporâneo, fala dessa luta enlouquecida pela racionalidade como uma luta semelhante ao dilaceramento em busca da santidade. Essa imagem que ela é na realidade um conceito sobre a modernidade, de que a modernidade seja bipolar. Ela é bipolar porque ela tem dentro dela dois momentos que a gente inclusive pode chamar de dialéticos, né? No sentido hegeliano, dois momentos em que, no primeiro momento, ela é iluminista e no segundo momento ela é romântica. E são, ao contrário do que um hegeliano pode pensar, eu entendo, esses dois momentos não constituem um terceiro momento onde ocorre uma síntese integrativa, como a gente poderia dizer, do ponto de vista psicológico, em que você avança sempre um passo adiante e vai ficando melhor. Não. Eu acho que o iluminismo e o romantismo são dois momentos ali entre o 18 e o 19, o romantismo entrando já pelo 19 e o iluminismo mais precisamente no 18, em que a modernidade está se constituindo tanto historicamente, quanto economicamente, quanto politicamente, quanto filosoficamente, e ali você tem dois estados, ou dois estágios, ou dois momentos que nunca se integram plenamente. Por isso que a imagem que me vem à cabeça é a imagem de que a modernidade é bipolar. Assim, se você fosse a modernidade, tem dias que você acorda de manhã achando que você vai conseguir dar um tratamento racional às questões, você vai conseguir montar uma agenda e resolver, então, de forma analítica aquilo que você tem que resolver no dia. Você vai conseguir ser uma pessoa, como se fala em filosofia, realizador de escolhas racionais. Então é o momento que você acordou iluminista. Tem dias que você acorda achando que as coisas, que tem um certo mal-estar no ar, que as decisões que você tomou não são tão boas, que existe uma dimensão nas coisas assim que você nunca consegue entender direito o que elas são. Você acorda pensando que no final das contas você não consegue deixar de ver aquela pessoa, mesmo que ela vá atrapalhar e destruir a sua vida. Nesse momento você está no momento negativo, como se diria na dialética. Você está no momento romântico. Essa bipolaridade da modernidade se dá tanto no seu momento positivo quanto no seu momento negativo. O romântico é tão moderno quanto o iluminista. Isso que é fundamental entender. Não é que o iluminista é moderno e o romântico é antimoderno, não, os dois são modernos. Ser moderno é acreditar ao mesmo tempo na ciência, na razão e na técnica, e ao mesmo tempo achar que a gente vai destruir tudo com a ciência, a razão e a técnica. E que existe um ser humano que é muito mais profundo, muito mais complexo, muito mais incompreensível, muito mais instável, que a psicologia, a psicanálise, inclusive, vai deitar enrolar em cima disso. Portanto, as duas coisas, os dois momentos constituem a experiência moderna. E a modernidade, então, ela vai no seu movimento desembestado, né? E não integrado, no sentido psicológico, e não integrado de uma vocação e uma euforia racional, um tanto de engenharia, de sucesso técnico, né? E é interessante porque se você pensar isso do ponto de vista psicológico, toda essa
essa parafernália de coaching hoje em dia, de achar que se você se comparar a uma empresa, se você botar como seu foco uma vida racional, cognitiva e cheia de prosperidade, que vai ficar ótimo, não, aí você começa a ter problema. Você começa a perceber que nem assim você consegue ter autoestima plena. E então, enquanto eu estou falando de uma pessoa, ao mesmo tempo a gente pensa na modernidade. As cidades são ótimas, mas a gente tem falta da natureza. A gente acredita na ciência, mas às vezes a gente não sabe se a nossa melancolia é melancolia mesmo ou é fruto da tentativa de ser feliz o tempo inteiro. E quanto mais você resolve não ser melancólico, mais você toma remédio para ser feliz e mais você depende de remédio e, portanto, esse movimento nunca integrativo me parece que foi capturado por certos filósofos que vão desde os iluministas até os românticos idealistas e percorre então um nexo que vai, grosso modo, do século XVIII ou ainda do XVII, do Descartes até chegar ao Nietzsche no final do XIX. E esse espectro, de certa forma, constitui a nossa vida até hoje, porque a modernidade continua produzindo sintomas e é por isso que às vezes você tem a impressão que você tem que sair correndo e fugir da cidade, senão você enlouquece.